Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e vamos fazer agora a leitura do objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. Objeto de conhecimento, funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Detalhamento, funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, então a nossa aula será sobre funções, né? E o que seriam funções? Nós vamos ter aí, inicialmente, uma ideia de função. Vocês estão vendo aqui que nós temos aí um atleta, né? Um homem correndo, e nós temos ali escrito função, percurso, tempo. O que significa isso? Significa que as grandezas percurso ou distância e tempo, elas são grandezas que se relacionam, né? Se relacionam de que forma? Quanto mais distância o homem percorrer, maior será o tempo gasto por ele, certo? E também, quanto menor a distância que esse homem percorrer, menor será o tempo gasto por ele. Então, percebam que existe uma relação entre o percurso deste corredor com o tempo, certo? Então, observem que há essa relação. Em uma próxima imagem, nós temos aí frutas, né? A banana sendo vendida, e nós temos escrito aí quantidade de produto e preço a pagar. Ou seja, também existe uma relação entre a quantidade de um produto e o preço a pagar por esse produto. No caso, nós temos aí a banana. Percebam que quanto mais bananas a gente comprar, maior será o preço a pagar, certo? E quanto menos banana a gente comprar, menos a gente vai pagar. Então, também existe essa relação entre a quantidade de produto e o preço a pagar. E isso vai se aplicar a qualquer produto. Se você for na padaria e comprar uma determinada quantidade de pães, você vai pagar um determinado valor. Se você comprar menos, vai pagar menos. Se comprar mais, vai pagar mais. Então, existe essa relação, certo? E uma próxima imagem aqui também nós temos distância e o preço da corrida. Nós temos na imagem aí a simulação de uma corrida, como se alguém fosse pegar aí uma corrida num táxi, por exemplo, e aí a gente sabe que quanto maior a distância dessa corrida, maior será o preço dela, e quanto menor a distância, menor será o preço dela. Então, vejam que existe uma relação também entre a distância e o preço da corrida. Então, importante essa palavrinha aí, relação, né? Porque nós vamos ver mais exemplos aí e perceber que essa relação entre uma grandeza e outra grandeza, ela pode ser considerada uma função, mas para ela ser função, ela tem que cumprir algumas características. Então, não é toda relação que é função, não. Existem relações que são funções e existem relações que são apenas relações, não chegam a ser funções, tá bom? E aí a gente vai determinar aqui durante a aula o que seria, então, qual relação seria, então, uma função, certo? Então, aqui, inicialmente, foi somente para vocês verificarem que no dia a dia a gente, com certeza, encontra aí vários exemplos de funções, né? Relações que podem ser funções, como a gente viu aqui nesses 3 exemplos. Continuando, então, a nossa aula, nós vamos ver mais um exemplo de relação que pode ser uma função, né? A gente vai verificar, aliás, por que é uma função. Então, vamos ao próximo exemplo. Nós temos aí uma imagem, né, de alguém abastecendo o seu veículo. E ao lado da imagem, nós temos uma tabela, escrito aí abastecimento. Na tabela, nós temos quantidade de litros, 1, 2, 3, 4, e valor a pagar, 5, 10, 15 e 20. Verifique que a tabela informa para a gente que quando for abastecido 1 litro de combustível, o preço a pagar será de R$ 5.
quando for abastecido 2 litros de combustível, o preço a pagar será de R$ 10. 3 litros, R$ 15. 4 litros, R$ 20. Então, vejam que existe uma relação também entre a quantidade de litros e o valor pago. Então, a gente diz que o preço a pagar em reais, nesse nosso exemplo, ele está dependendo da quantidade de combustível em litro. Então, vejam aqui também essa palavrinha, né? É uma relação que está dependendo aí, o preço a pagar está dependendo da quantidade de combustível. Então, aqui também é uma noção aí de função que você pode entender. Então, a gente vai verificar que nessa noção de função, quando a gente trata essas duas grandezas como conjuntos, né, a gente pode representar de 3 formas. E o que seria um conjunto? Um conjunto, né, vamos relembrar, que é uma coleção de elementos. E aí nós podemos representar essa noção de função, essa relação e essa função, de 3 formas. Por extensão, quando a gente faz a listagem dos seus elementos. Por compreensão, quando a gente define uma propriedade comum aos elementos. E também através da representação gráfica, utilizando o diagrama de Van Euler. A gente vai já verificar um exemplo aí para cada. Olha só, nós temos nesta imagem 2 conjuntos. O conjunto A com os elementos 1, 2 e 3 e o conjunto B com os elementos 5, 10 e 15. Verifique que esses elementos são exatamente os elementos da tabela anterior que nós vimos. 1 litro de combustível, R$ 5. 2 litros de combustível, R$ 10. E 3 litros de combustível, R$ 15. Então, veja que nós temos aquela tabela agora representada através desses 2 conjuntos. O conjunto A está representando o número de litros e o conjunto B está representando o valor pago. Então, veja que essa forma de representação é exatamente esse terceiro aqui, ó, representação gráfica utilizando o diagrama de Van Euler. Então, nós temos aqui esta representação gráfica. E como seriam as outras 2 formas? Olha só, nós temos aqui, ó, a forma número 1, que é listando aí os seus elementos, né? E a gente lista da seguinte forma, a gente coloca entre chaves os elementos que tem aí dentro do conjunto. Então, eu abri uma chave, coloquei 1, 2, 3, separado por vírgula, e fechei a chave. E vocês podem ver que no conjunto B, eu fiz da mesma forma, é outro tipo de representar esse conjunto, né? Eu abri aqui a chave, coloquei os elementos 5, 10 e 15 separados por vírgula e fechei a chave. Então, essa é a segunda forma de representar aí essa noção de função. E a terceira forma que a gente viu lá anteriormente, né, nós temos aqui, ó, é essa forma de compreensão, que é definindo uma propriedade comum aos elementos. Então, nós temos aqui qual é a propriedade comum aos elementos do conjunto A. Eu posso dizer que o conjunto A ele vai ser um determinado valor, aí eu coloco aí uma letra qualquer, normalmente a gente coloca X, que vai pertencer aos naturais, né? Esse N ele está indicando aí números naturais, tal que, olha só, esse tracinho aqui significa tal que, né? Então, a gente lê assim, ó, tal que X é menor ou igual a 3. Então, dessa forma, eu consigo definir que os elementos desse conjunto A, eles vão ser números que pertencem ao conjunto dos números naturais, mas esses números eles só vão ser menores ou iguais a 3, justamente porque só pode ser o 1, o 2 e o 3.
certo? Perceba que o zero nem entra aí, porque ele não é considerado um número natural, né? Então, nós temos aí essa definição, essa representação aqui é chamada de representação por compreensão, né? E ao lado, no conjunto B, vejam que eu posso dizer da seguinte forma: um y qualquer, ou seja, vai ser um número que também pertence aos naturais, tal que esse número y, ele precisa ser 5 vezes o número x, a qual ele está relacionado, né? Então, vejam que esse vai ser o conjunto B, né? Aqui está conjunto A, mas como eu já utilizei para o outro conjunto A, aqui eu coloco o conjunto B, só para não confundir aí os conjuntos. Então, vejam que aqui está a propriedade comum a todos os elementos. Y é igual a 5x. Por quê? Observe que o y aqui, olha só, ele é o 5, por exemplo, e ele é exatamente 5 vezes o número 1, ao qual ele está relacionado. O segundo elemento de B é o 10, né? E ele é exatamente 5 vezes o x, que é o 2 aqui, ao qual ele está relacionado. E o terceiro elemento de B é o número 15, que é exatamente 5 vezes o número 3, ao qual ele está relacionado. Então, esta é a propriedade, ó. O y, ou seja, os elementos de B, eles têm essa característica. Todos eles são 5 vezes o número x, né, do conjunto A ao qual ele está relacionado. Então, essas são as 3 formas que a gente pode representar aí essa noção de função, certo? Muito bem, então, visto isso, a gente vai entender agora o que de fato é uma função. A gente já sabe que vai ser uma relação, né? A gente já viu aí nos exemplos iniciais que precisa existir uma relação. Essa relação a gente também chama de correspondência. Então, pensou em função, pensou em relação entre A e B, e esse A e B podem ser quaisquer conjuntos, quaisquer letras, né? Neste caso, a gente está usando A e B, mas pode ser quaisquer letras. E se cada elemento de A corresponde a um e somente um só elemento de B, então F é uma função ou aplicação de A em B. Então, vamos ler novamente. Dados dois conjuntos A e B, não vazios, ou seja, precisa existir elementos dentro do conjunto A e dentro do conjunto B. Se F é uma correspondência, ou seja, se F é uma relação entre A e B, e se cada elemento de A corresponde a um e somente um elemento de B, então F é uma função de A em B, ou a gente também pode dizer uma aplicação de A em B. Então, essa aí é a definição de função. Você vai ter dois conjuntos não vazios e precisa haver uma relação entre esses dois conjuntos. E também essa regrinha aqui, ó. Todo elemento de A ele só pode se ligar a um elemento de B, né? A gente vai já verificar em exemplos aqui como seria isso, certo? E como é que eu posso representar, então, uma função, a notação de função? A notação de função vai ser da seguinte forma: F minúsculo, né? Se eu posso chamar assim essa função de F, e aí a gente vai ver funções G, H, I, J, enfim, várias letras mais minúsculas, certo? Esses dois pontos aqui e essa notação aqui, A, setinha, B, significa que é uma função que está saindo aqui do conjunto A e está chegando aqui no conjunto B. Então, essa forma aqui é a forma de notação de função, ou seja, é como a gente escreve aí o modelo de uma função, digamos assim, o F minúsculo, dois pontos, A, setinha, chegando em B.
né? E aí a gente vai já verificar quem é esse A, quem é esse B, né? E ao lado nós temos aí a forma de conjunto, né? O conjunto A e o conjunto B. Verifique, então, que aqui no conjunto A nós temos uma letra X, que está representando justamente um elemento desse conjunto. Lembram que ele não pode ser vazio? Então, nesse conjunto vai ter pelo menos um elemento, certo? E esse elemento está se ligando, né? Está se relacionando, está se correspondendo a um elemento do conjunto B, que é este elemento aqui que eu vou chamar de Y, né? Então, o elemento X de A se relaciona, ele se liga, ele se corresponde com o elemento Y de B. E aí, esse Y, ele também pode ser chamado de F de X. Então, ou a gente vai ver assim, ó, Y como um elemento de B, ou a gente também pode encontrar dessa forma, o F de X. A gente lê assim, F de X, tá? A gente não lê Fx, a gente vai ler F de X, certo? Então, muito bem. E quais são os elementos da função? Nós vamos ter o conjunto A, ele vai ser chamado de domínio da função. Lembram que eu falei que a gente ia verificar quem é esse conjunto A, quem é esse conjunto B? Então, muito bem, o conjunto A, ele vai ser o domínio da função, ele vai estar dominando ali, né? O conjunto B, ele vai ser o contradomínio e os elementos que vão ser relacionados dentro do conjunto B, a gente vai chamar de conjunto imagem da função. Então, a gente tem aqui, ó, vamos voltar aqui para os nossos conjuntos. Agora, a gente já sabe que este conjunto A, ele vai ser o domínio. Então, a gente usa até a letra D maiúscula. O conjunto B é o contradomínio, posso escrever assim, ó, CD de contradomínio. E por que eu sei que o A é domínio e o B é o contradomínio? Justamente por esta seta aqui, ó, olha só, essa seta roxa, que está dizendo que está saindo do conjunto A e chegando no B. Então, o domínio, ele sempre vai ser o conjunto que a gente chama de conjunto de partida, porque vai partir, vai sair do conjunto A, ou seja, o domínio é o conjunto de partida, e vai chegar no contradomínio, que é o conjunto B. Então, olha só, o conjunto B, que é o contradomínio, a gente também chama de conjunto de chegada. Então, essa setinha aqui roxa, ela é importante, né? Para a gente saber de onde está partindo e aonde está chegando, para a gente poder dizer quem é o domínio e quem é o contradomínio, certo? E os elementos aqui de dentro do contradomínio, todos eles que forem ligados com algum elemento do conjunto de partida, eles vão ser o conjunto imagem. Os outros elementos que, se tivessem mais elementos aqui, olha só, se tivesse o 20, o 25, por exemplo, eles não estão se relacionando com ninguém. Então, eles não fariam parte do conjunto imagem, só ia fazer parte do conjunto imagem o 5, o 10 e o 15, certo? Mas nesse caso aqui não tem, né? Então, vamos retirar. Então, a gente já viu aí a definição, a notação e esses elementos da função, sendo o conjunto domínio, o conjunto contradomínio e o conjunto imagem, né? Lembrem bem, então, né? O conjunto domínio, ele vai ser um conjunto de partida. E o conjunto do contradomínio vai ser o conjunto de chegada.
E todos os elementos do conjunto de chegada que forem relacionados aí com o conjunto de partida vão ser o conjunto imagem, certo? Muito bem. Então, visto aí essas primeiras observações, nessas primeiras definições de função, a gente vai ver um breve vídeo, né, sobre a função. No percorrer da história, vários matemáticos contribuíram para que se chegasse ao conceito atual de função, como Galileu Galilei, Johannes Kepler, René Descartes e Isaac Newton. Mas é o matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646 a 1716, que atribui-se a denominação de função que usamos hoje com as terminologias constante, variável, parâmetro. O primeiro uso do termo função é dado em 1673. Isso está registrado em correspondências entre Leibniz e João Bernoulli. Bernoulli, em 1716, publicou um artigo com uma definição de função. Já no século XVII, Leonhard Euler, 1707 a 1783, utiliza a representação de uma função pela notação que usamos hoje, f de x. Mais à frente, o matemático Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet, 1805 a 1859, escreve uma definição de função muito semelhante à que usamos atualmente. Muito bem, vocês observaram, né? Quando é que já se começou a utilizar a notação de função f de x? Lembram que pode ser y ou f de x? Então, é isso aí. Muito bem, vamos então continuar aí a nossa aula sobre função. Olha só, então a gente viu, né, que o conjunto A, ele é o domínio, o conjunto B é o contradomínio, e nós temos, então, um exemplo bem aqui, olha só, onde a gente pode determinar quem é o domínio desses dois conjuntos. O que a gente vai observar? A gente vai verificar de onde a seta está partindo. Vejam que ela está partindo de A e chegando em B. Então, eu com certeza vou dizer que esse A, ele é o domínio, né? Vou colocar aqui o D de domínio. E se ele parte de A e chega em B, esse conjunto B é o contradomínio. Olha que fácil, né? E quem é o conjunto imagem? O conjunto imagem vai ser composto por todos os elementos que estão relacionados. Então, -3, o -1 e o 4. Então, esses três elementos, eles fazem parte do conjunto imagem. O 0 e o 2 não estão ligados a nenhum elemento do conjunto A. Portanto, eles não fazem parte do conjunto imagem, certo? Continuando, então, a nossa aula, a gente vai ter aqui 3 exemplos. É função, a gente tem aqui, na primeira imagem, dois conjuntos, A e B, na segunda, outros 2 conjuntos, A e B, e na terceira, outros 2 conjuntos, A e B. Será se a primeira é função? O que a gente tem que observar? A gente precisa observar quem é o domínio, quem é o contradomínio. Então, nós podemos verificar que está saindo de A e chegando em B, a seta, né? Então, A é o meu domínio e o B seria aí o contradomínio, né? No caso, se for função. E aí, o que a gente tem que verificar? A gente precisa verificar se no domínio todos os elementos estão ligados a algum elemento do conjunto B, né? No caso. E aí a gente pode verificar, né? Que aqui, olha só, o elemento 1 está ligado, o elemento 3 também e o elemento 4 também. Então, todos os elementos do conjunto A, eles precisam estar se relacionando com um elemento do conjunto B, certo? Para poder ser função. Então, só com essa observação, a gente já pode verificar, olha só, que nessa segunda imagem, aqui no conjunto A, está sobrando o número 7, né? Vamos dizer assim. Ele não está se relacionando com ninguém. Então, só por isso, eu posso descartar aqui essa imagem 2, não vai ser função. Por quê? Porque está sobrando, né, elemento no conjunto A, certo? Então, a possibilidade de ser função é só essa daqui ou essa última, mas vamos verificar
quais das duas vai ser função ou não, né? Como é que a gente vai verificar isso? A segunda regra para que seja função é que cada elemento do conjunto A ele só pode se ligar a um elemento do conjunto B, certo? Ou seja, você vai observar o elemento do conjunto A e verificar se ele está se ligando só com um. Ele só pode se ligar com um, ele não pode se ligar com dois, né? E por causa disso, eu posso verificar que nessa imagem, olha só esse elemento 3. Ele está se ligando com dois elementos aqui do conjunto B e não pode. Ele só pode se ligar com um elemento, né? Ou seja, se a gente fosse pensar em amizade aí, esse elemento 3, ele só pode ter um amigo no conjunto B, ou seja, tinha que ser só o 3 ou só o 5. Nesse caso, ele está se relacionando com dois elementos, com o 3 e com o 5, e não pode. Então, por causa disso, essa terceira imagem não vai ser função. E nessa primeira imagem, a gente tem certinho a definição de função, né? O elemento 1 se liga com o elemento 2, o elemento 3 se liga com o elemento 3 e o elemento 4 se liga com o elemento 3. Mas não confunda, né? Os elementos de B, aqui como esse 3, ele pode receber duas ligações, ele pode se relacionar com dois elementos do conjunto A. Não pode ser o contrário, tá bom? Os elementos do conjunto A não podem se relacionar com dois elementos do outro conjunto, mas o contrário pode, certo? E também pode sobrar aqui no conjunto B. A gente já viu isso, né? Que em vários casos vai sobrar, justamente quando a gente for definir o conjunto imagem, os elementos que sobram no conjunto B não vai ser conjunto imagem, ou seja, vai ter situação onde vai sobrar aí elementos no conjunto B. Então, a gente pôde verificar que esse diagrama 1 é função, pois todo elemento do domínio tem um único correspondente, como a gente já viu. O segundo diagrama não é função, né? Pois um elemento do domínio não possui imagem. Olha só, lembram que eu falei que ele sobrou, ele não está se relacionando com ninguém daqui, ó. Ou seja, ele não tem uma imagem, é como se ele olhasse no espelho e não visse nenhum número para se relacionar com ele, né? Então, não é função. E o terceiro diagrama também não é função, pois o mesmo elemento do domínio, né? Olha só, o 3, ele está se relacionando com dois elementos. Ou seja, ele é como se ele se olhasse no espelho e visse duas imagens. E não pode, né? Quando a gente se olha no espelho, a gente só vê uma imagem que é a nossa. Então, se ele está se relacionando com dois elementos, ele vai ter duas imagens, e isso não é possível para uma função, certo? Então, vamos trazer aqui agora uma aplicação, né, que diz o seguinte: a correspondência que relaciona o lado de um quadrado x ao seu perímetro é uma função? Será que essa relação entre o perímetro e o lado de um quadrado é função? A gente tem que analisar se é função, né? Vamos analisar. O que é perímetro? Vamos relembrar, né? O perímetro é a soma de todos os lados aí de um polígono. No caso, nós temos o quadrado. Então, o perímetro desse quadrado é a soma desses quatro lados, né? X mais x mais x mais x. Ou seja, 4 vezes o lado x, né? Então, eu posso dizer que esse 4x pode ser aí uma função que eu vou chamar de y, né? Aqui está f de x, mas eu também posso dizer y, certo? Então, a gente vai verificar, né, se vai ser função. Olha só, se eu colocar aqui numa tabela o lado e o perímetro f de x ou y, eu vou verificar. Quando o lado do quadrado for 1, aí eu somo os quatro lados, o perímetro vai ser igual a 4. Quando o lado do quadrado for 2, eu somo os quatro lados do quadrado, vai dar 8 o perímetro. Quando o lado medir 3, o perímetro vai ser 12. E quando o lado medir 4, o perímetro vai ser 16. E assim por diante, né? Quando o lado medir 5, o perímetro vai ser igual a 20, né? Se eu tenho aqui um quadrado que ele tem a medida de lado 5,
o perímetro vai ser exatamente a soma desses 4 lados, que mede 5, então o perímetro vai ser 20. Ou seja, a resposta é que é uma função, pois todo quadrado de lado x possui um único perímetro correspondente f de x igual a 4x. Vejam que o 1 se ligou com 4, o 2 se ligou com 8, o 3 se ligou com 12, o 4 com 16 e o 5 com 20. Então, verifiquem que não sobrou nenhum elemento aqui, né, no conjunto de partida, e cada elemento aqui do conjunto de partida está se ligando com apenas um elemento do conjunto de chegada, que no caso aqui é o perímetro. Portanto, a relação entre o lado do quadrado e o perímetro vai ser uma função, certo? E para finalizar a nossa aula, nós temos aí um exemplo, né, que diz o seguinte: uma casa de jogos de tabuleiro cobra R$10 pelo ingresso e mais R$2 por jogo que o cliente quiser jogar, sendo possível jogá-lo mais de uma vez, sem custo adicional. Sabendo que a casa de jogos possui 100 jogos disponíveis, responda: quanto irá pagar alguém que quiser jogar 8 jogos de tabuleiro? E B, qual o preço Y a ser pago por alguém que jogar X jogos? Ou seja, não tem definição aqui da quantidade de jogos que o cliente vai jogar. Aí a gente já colocou aqui, né, a resolução. O total que vai ser pago para quem quiser jogar 8 jogos de tabuleiro é exatamente o valor da entrada de R$10, somando com 2 vezes 8 jogos, né? Porque cada jogo custa R$2, então 2 vezes 8, 16. Ou seja, a entrada de 10 mais 16, então o total vai ser de R$26. E aí nós temos também uma função, né? Está relacionando aí o preço com a quantidade de jogos jogados. E na letra B, a gente pode generalizar e criar uma fórmula, né, para a gente calcular para qualquer quantidade de jogos. E isso é exatamente o quê? A entrada mais R$2 por quantidade de jogo. Então, eu vou dizer que o valor total, né, eu vou chamar de Y, porque ele disse que era para a gente chamar de Y. Então, o valor total é igual a R$10, que é o valor da entrada, mais 2x, ou seja, 2 vezes a quantidade de jogos que for jogado, né? Então, aqui está uma fórmula generalizada para calcular quanto será pago por qualquer quantidade de jogos a ser jogada aí nesse estabelecimento de jogos, certo? Muito bem, então assim a gente finaliza a nossa aula sobre noção de função. Espero que você tenha compreendido aí um pouco melhor esse conteúdo e eu encontro vocês numa próxima oportunidade.